Então, vamos lá. Agora a gente vai para a correção das atividades. A representação decimal do número 3/5, a fração 3/5. A forma correta decimal é 0,6. Para a gente descobrir, é só você dividir 3 por 5. Faz a continha e você vai achar o resultado. O número 2 pediu para assinalar a sentença correta. Letra A. Numa reta real, o número 32 está mais próximo do zero do que o menos 32? Errado. Eles têm a mesma distância até o zero. Numa reta real, o número 53 está mais próximo do zero que o número 43? Errado. O 43 está mais próximo do zero, porque ele é menor. Na reta real, o ponto que representa o 7,2 está entre 4 e 5? Na reta real, o ponto que representa o número 7,2 está entre 4 e 5? Não. Esse ponto vai estar depois do 5, porque 7 é maior que 5, né? Então, o 7,2 não cabe entre 4 e 5. Ele fica, no caso, depois do 5. Depois do 6, né? 7,2, depois do 7. Na reta real, o ponto que representa o número menos 1/2, está entre 0 e menos 1? Sim, essa é a resposta correta. Como que eu sei que menos 1/2 está entre 0 e menos 1? É só eu dividir 1 por 2, que eu vou achar 0,5. Menos 0,5, ele está entre o 0 e o menos 1. Está para o lado esquerdo da reta, né? Esse número 3 pediu para transformar em frações os números decimais. Então, nós temos 3,25. 3,25, qual que vai ser a representação dele na forma de fração? Eu vou repetir o número 325, né? Vou tirar a vírgula, vou colocar 325 e vou contar depois da vírgula, tem quantas casas? 2 casas. Então, o denominador eu vou colocar 100. Então, vai ficar 325 sobre 100. Essa é a forma em fração do número decimal 3,25. Agora, eu tenho 4,045. Como que eu leio isso daqui? 45 milésimos, tá? Qual o número que eu vou repetir no numerador? O 45. 45 no numerador. No denominador, eu vou olhar quantas casas tem depois da vírgula. Não são 3? Então, embaixo vai ficar 1000, né? Que é o 1 e 3 zeros. Então, 45 milésimos. A outra é 23 centésimos. Por que é centésimo? Porque tem 2 casas depois da vírgula. Então, eu vou colocar no numerador o 23 e no denominador eu vou colocar o 100. Por que é o 100? Porque não é 0,23? Não são 2 casas depois da vírgula? 23 centésimos. Então, vai ser sobre 100. E o 4,5? Eu vou tirar a vírgula, vai ficar 45, né? Sobre 10. Por que é 10? Porque depois da vírgula tem uma casa. Então, vai ser 45 décimos. A número 4, vamos representar os números na reta numérica. Então, nós vamos representar a fração 1/4. Como que eu sei onde que fica 1/4 na reta numérica? É só eu fazer a continha de dividir, vou achar ele na forma decimal. Ele estando na forma decimal é fácil, ó, 0,25, ele fica depois do zero. Então, eu vou lá, depois do zero, vou colocar 1/4, que é a mesma coisa que 0,25, tá? Na letra B, eu tenho que colocar na reta 3/5, a fração 3/5. Como que eu sei qual valor que é 3/5? Faço a continha de dividir, vou achar 0,6, que é a forma decimal. Então, eu vou lá na reta numérica, 0,6, vai ficar depois do zero também, entre o 0 e o 1. Aí, você escolhe um lugarzinho lá e coloca 3/5. A letra C, 7/9. Como que eu sei onde que vai ficar 7/9 na reta numérica?
faço a continha de dividir também. Vai dar 0,777, uma dízima periódica. Então, eu vou lá entre o 0 e o 1, escolho um lugarzinho e coloco também os 7 nonos, tá? Tá representado lá na reta numérica. Na letra D, é 7 meios. Como que eu faço para saber quanto que é 7 meios? Onde que ele vai ficar na reta numérica? Também faço a continha e dividir. 7 dividido por 2 vai dar 3,5. O 3,5 vai ficar entre o 3 e o 4. Então, eu vou lá entre o 3 e o 4 e coloco 7 meios. Eu vou colocar a forma em fração, ok? O número 5 pediu para comparar os números abaixo, para colocar se é maior ou menor. Então, ó, a correção eu já completei. O que eu fiz para saber quando um número fracionário é maior ou menor que o outro? A mesma coisa, a gente faz a continha de dividir. Eu achei lá, ó, que 2/5 é 0,4 e 2 nonos é 0,2222. Então, o 0,4 ele é maior do que o 0,2. Então, colocou o sinalzinho de maior. Na letra B, a mesma coisa. O 3/5, ele vale 0,6. Fiz a continha de dividir e achei. 4/8 é 0,5. Então, 0,6 é maior. Coloquei o sinalzinho de maior do que 0,5. E assim por diante, eu fiz em todos. Coloquei explicadinho aqui para vocês. Ó, fiz a continha de dividir, descobri o número decimal e coloquei o sinalzinho de maior ou menor. Comparei, certo? A número 6 é para usar o símbolo de pertence ou não pertence. O número 1, ele pertence aos números racionais, ao conjunto dos racionais, porque ele pode ser escrito em forma de fração. Posso colocar 1 sobre 1. 1 meio não pertence ao conjunto dos inteiros. 1 meio, ele representa, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Os inteiros não. Os inteiros é 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3. O menos 3 pertence aos racionais. Ó, que ele pode ser colocado em forma de fração. O 0 pertence aos racionais também. O menos 3,15 pertence a quem? Ele pertence aos racionais? Sim, ele pode ser colocado em forma de fração. Menos 2,1 não pertence ao conjunto dos naturais. Não existe número natural que seja vírgula e nem negativo. Esse número aqui, ele não pertence ao conjunto dos racionais, porque ele é uma dízima infinita não periódica, tá? Então, ele é um número irracional. Esse outro número aqui também, ele não pertence ao conjunto dos inteiros, né? Inteiros é menos 1, menos 2, 0, 1, 2, 3. E esse aqui, ele pertence aos números racionais, ao conjunto dos racionais. Ele é uma dízima periódica, ele pode ser colocado em forma de fração. Nós vamos ver isso mais adiante. O número 7, vocês vão marcar 9,2, 9 meios. 9 meios representa o que em número decimal? 4,5. É só fazer a continha de dividir também que vai achar 4,5. 35 milésimos. Como que eu faço para saber 35 milésimos? Ele é representado como? Se ele é 1000 aqui embaixo, se é milésimos, vai ter 3 casas depois da vírgula. E então aqui vai ser o quê? Vai ser a letra C. Ó, 3 casas depois da vírgula. Eu coloco 35 e vou contar. 1, 2, 3 casas, põe a vírgula e põe outro 0. O número 9, qual a alternativa que representa 0,65? É 65 centésimos. Esse aí, ó, fiz uma correção aqui na resposta. Como que eu represento em fração esse número? É só colocar 65 no numerador. Tem 2 casas depois da vírgula, então é 100 no denominador, 65 centésimos. E esse daqui pediu para marcar, para ver quais são as que estão corretas. A relação
3 milésimos é a mesma coisa que esse número aqui? É assim que eu represento 3 milésimos? Na forma decimal? Tá correto. Ó, 3 casas depois da vírgula, porque é 1000. Esse daqui, qual que é a forma decimal dele? Correta. Também é essa daqui, ó. Tá? Sobre 100, tem que ter 2 casas depois da vírgula, não é? Então, eu coloquei o numeral todo e contei 2 casas aqui. E essa letra C, qual que é a resposta correta? Também é essa daqui, porque 129 milésimo, tem que ter 3 casas depois da vírgula, tá? Então, para eu escrever isso daqui, eu coloco 129, coloco a vírgula e coloco o 0. Então, tem que ficar 3 casas depois da vírgula. 129 milésimos. Então, todas aqui estão corretas. A, B e a C.